Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o autismo e o seu componente genético, né? As crianças com autismo e o componente genético, e também sobre a importância do estímulo, mesmo havendo esse componente genético. Vamos lá! Quando eu recebo uma criança aqui no consultório com diagnóstico de autismo ou com comportamentos muito sugestivos, onde eu vou encaminhar para o neurologista ou para o psiquiatra infantil, né? Para um possível diagnóstico aí, esse diagnóstico é fechado, a gente sabe claramente que há um componente genético aí, ou seja, essa criança nasce com o autismo, independente da idade em que ela é diagnosticada. O autismo não é adquirido. Ele pertence àquele indivíduo. O indivíduo já nasce com aquela predisposição genética para isso. E a gente já sabe também, quem me acompanha aqui nas redes sociais e quem estuda um pouco sobre isso nas redes sociais, não só no meu canal, mas com outros profissionais que trabalham muito com transtornos do neurodesenvolvimento, sabe também que hoje a gente sabe que existe também essa questão do espectro avançado, né, do espectro expandido, então, do fenótipo expandido, que quando uma vez uma criança diagnosticada, a gente sabe que tem aí uma herança paterna ou materna, ou até dos dois de ambos, com traços autísticos que favoreceram, então, que essa criança, então, nascesse com essa predisposição genética. Só que o que a gente precisa falar aí de importantíssimo? Claro que uma vez que a criança nasce com autismo, ok, autista. É uma criança que está dentro do espectro. Mas se eu tenho um ambiente com pouco estímulo ou com estímulo muito inadequado, ou seja, por exemplo, com pouco estímulo, pouca interação social, pouca troca de estímulos motores, sensoriais, visuais, sociais, né, verbais, estímulos de fala, enfim, essa criança tende a manifestar comportamentos autísticos mais evidentes, mais claros. E também, se eu acabo buscando ofertar muito estímulo, mas estímulo inadequado, por exemplo, excesso de telas num todo, por muito tempo, muitas vezes ao dia, por horas, né, todos os dias da semana, enfim. É claro, dentre outras questões, do tipo, não há um estímulo sensorial adequado, é aquela criança que só come e a gente coloca para dormir, não tem uma troca ali. É claro que essa criança vai ter uma predisposição maior a ter comportamentos bem característicos, né? E bem evidentes e até mais intensos do autismo, certo? Então, o que eu quero dizer aqui? É claro que uma vez com uma criança autista, ela está dentro do espectro, isso é inerente a isso, pertence a ela, ok? Mas eu posso dosar isso através do estímulo que eu dou para essa criança, em frequência, intensidade, qualidade e a partir de quando eu começo esse estímulo. Aí é a chave de tudo. Por quê? Se eu já começo desde o nascimento estimulando essa criança de forma adequada, essa criança vai ter uma melhor qualidade de aprendizagem e os traços autísticos dela, os comportamentos autísticos, apesar de evidentes, serão sutis em muitos, né? Em outros não tão perceptíveis e outros tratados, né? Através de terapia, intervenção e estimulação, muito amenizados ou quase que eliminados, certo? Não que o autismo seja eliminado, eu tô falando de comportamentos dentro do espectro. Alguns a gente consegue eliminar, por exemplo, se a gente trabalha bastante a ecolalia, a gente consegue eliminar. Mas existem outros comportamentos que aquela criança vai apresentar que a gente vai amenizar, mas eles vão existir ali porque a gente tá falando de um transtorno que não tem cura, não é uma doença, certo? É um transtorno. Então, quando eu estimulo de forma adequada, isso muda tudo. Quando eu percebo que tem alguma coisa errada e eu já busco um diagnóstico em torno, por exemplo, de 1 ano e meio, é claro que a estimulação adequada antes dos 2 anos vai favorecer imensamente. Porque quando a criança chega depois dos 3, ou seja, depois da primeira poda neural, e quem me acompanha nas minhas redes sociais sabe que eu já falei várias vezes sobre a poda neural, a dificuldade para essa criança
responder à intervenção de forma mais qualificada é gigantesca. E entre 2 e 3 anos é um tempo muito importante para se eliminar, amenizar o que não for legal e estimular ao máximo, instalar e automatizar o máximo de comportamentos adequados. Porque é essa virada de 2, 3 anos aí onde a primeira poda acontece. E aí, depois que a primeira poda neural acontece, fica muito mais complicado para o terapeuta estimular a criança. Eu não vou entrar aqui no que é a poda neural, porque quem me acompanha sabe que tem vídeo sobre isso. Então, se você está chegando agora, é só você digitar lá poda neural ou poda neuronal, doutora Marcele Passarella, que tem vários vídeos meus falando sobre isso. Então, o que eu queria deixar claro aqui, o estímulo muda tudo. Muda, muitas vezes, de um diagnóstico nível 3 de suporte para nível 2, de nível 2 para nível 1. Aqui, então, no consultório, assim, o que eu mais faço é trazer essa criança nível 2 para nível 1. Não só com o meu estímulo, é claro, com a equipe toda, né? Com TO, com ABA, eu e dentre outros profissionais que se fizerem necessários para o tratamento daquela criança, porque cada criança é cada criança vai precisar de uma quantidade diferente, frequência diferente, intensidade diferente de estímulo. Então, o estímulo vai fazer toda a diferença, mesmo que aquela genética já determine que aquela criança é uma criança dentro do espectro. Essa é a dica de hoje. Tchau, tchau.